E nós vamos, a partir de agora, aprender sobre uma doutrina muito importante da graça de Deus. Amém? Nós vamos, a partir de agora, receber conhecimento da verdade de Jesus para a sua igreja, para o seu povo. E eu quero, por favor, pastora, já no telão, vamos dar sequência. O tema deste estudo, amados, é a disciplina de Deus. Amém? Diga: a disciplina de Deus. Amém. Nós vamos entender, por este estudo, que nós não perdemos a salvação. Amém? Nós vamos entender, pela revelação da palavra de Deus, que um filho de Deus, ele não é destinado ao inferno. Um filho de Deus, ele é destinado ao céu. Ele é predestinado a voltar para a sua casa, para o seu lar celeste. Porque nós fazemos parte de um ministério chamado Ministério de Reconciliação. E reconciliação nada mais é do que a restauração de um concílio que já existia. Eu não posso ser reconciliado com algo que eu já tinha uma relação. Entendem isso? Uma reconciliação só existe onde já havia uma relação. Então, um exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu e a pastora temos um relacionamento. Somos marido e mulher, somos casados. Interrompemos o nosso relacionamento. Exemplo, tá? Isso jamais vai acontecer. Mas um exemplo prático para que você entenda. Interrompemos o nosso relacionamento. Ficamos por um tempo, eu de um lado e a pastora do outro lado. Cada um com as suas vidas. E num determinado momento das nossas vidas, nós nos reconciliamos. Estão entendendo? Então o apóstolo Paulo, ele trouxe para a igreja de Jesus o ministério da reconciliação. Ou seja, havia entre nós e Deus uma relação. Quando, pastor? Antes de estarmos aqui nessa carne. Em espírito, nós tivemos uma vida com Deus no céu. Nós estávamos com Deus quando Deus criou o universo, criou todas as coisas. Ele disse isso a Jó. Está escrito no livro de Jó. E nós cremos. Quem entende isso? Então, pelo Espírito, nós entendemos isso. Por isso que Deus diz que nós fomos escolhidos de antemão. O que é ser escolhido de antemão? Antes de alguma coisa existir, Deus já havia nos escolhido. Amém? Então eu e você somos escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo. E nascemos neste tempo determinado por Deus, vivemos neste tempo determinado por Deus, para a glória de Deus. Amém? Por isso nós somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Por isso o maligno não nos toca, por isso nós não temos parte com o maligno, por isso nós não vivemos mais nas trevas, e sim na maravilhosa luz do Filho de Deus, que é o Senhor nosso Jesus Cristo. Amém? Amém? Pode aplaudir ao Senhor, porque esta é a verdade para mim e para você. Então nós vamos entender que, estando nós ainda respirando, estando nós ainda com o fôlego de vida aqui nessa terra, nós estamos sujeitos à disciplina de Deus. Ok? Então eu e você, todos nós, estamos sujeitos à correção do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada diz que, como Pai, e Pai de amor e bondade que Ele é, Ele corrige quem Ele ama. Amém? Então toda a correção que vem do Senhor é boa. Nunca o Senhor nos permite algo, amados, para o mal. Jamais. Tudo que o Senhor permite para nós é para o nosso bem. Por isso a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo uma correção quando nós
nos sentimos ali corrigidos, às vezes açoitados por Deus. Estão entendendo? O Senhor às vezes precisa chegar ao ponto de açoitar um filho. Precisa. Porque por amor Ele quer o bem daquele filho. Para que aquele filho entenda a voz do Senhor, se volte para Ele e ande no caminho reto que Ele preparou. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos a partir de agora, pastora. Amém. Glória a Deus. Então, a partir de agora já estamos gravando para o mundo. Amém? Para aqueles que o Senhor ordenar ouvir esta revelação, este ensino. Eu louvo a Deus pela condição, pela provisão, por tudo que o Senhor tem nos concedido para que esta palavra seja anunciada. Amém? E nós vamos a partir de agora então crescer neste conhecimento. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de receber disciplina. Ninguém gosta de ser corrigido. Então, no momento em que Deus corrige, naquele momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico a quem? Aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11 está escrito, e nós cremos nesta palavra, por isso glorificamos a Deus nesta hora, e gostaria que você aplaudisse a palavra de Deus, que vem para mim e para você nesta noite. Aleluia! Eu quero convidar você a orar junto comigo nesta hora. Quero que você feche os seus olhos, curve a tua cabeça e vamos orar, vamos falar com Deus, pois estamos aqui como filhos, e filhos não bastardos, mas filhos legítimos, que ouvem a voz do bom pastor, que ouvem a voz do Pai, e por Ele somos conduzidos. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de bondade, de toda misericórdia, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória, Jesus, todo louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua casa. Obrigado, Senhor, por cada ovelha preciosa Tua, que está aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por nos trazer em segurança, em perfeita vitória, Jesus, sabendo que em tudo o Senhor nos conduz sempre em triunfo, Jesus. Somos nas Tuas mãos uma coroa de glória, Jesus, um diadema real para o Teu louvor. Senhor, recebemos com ações de graças, Jesus, a manifestação do Teu poder sobre nossa vida nesta noite, Jesus, porque está escrito e nós cremos que os sinais seguirão aqueles que creem. Os Teus sinais, Jesus, acompanharão aqueles que creem. Senhor, na saúde, Jesus, a saúde perfeita. Senhor, na vida emocional, Senhor, a nossa vida emocional alinhado, Senhor, com o Teu Espírito, Jesus.
Senhor, mentes sãs nós recebemos, Jesus. Senhor, sensatez no proceder, Senhor, no pensar, no falar. Jesus, nós recebemos o Teu melhor, Senhor. Tu és um Deus de vida e vida em abundância. Tu és o Deus que nos faz reinar em vida contigo, Senhor. Por isso, Deus, eu lhe peço, Pai, que nesta noite o Teu poder e Tua glória seja manifesta, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, em cada área de nossas vidas, Senhor, em cada necessidade, nós trazemos por fé, Senhor, na nossa vida, a manifestação do poder da Tua palavra, o qual nós cremos e por qual nós vivemos, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Somos uma igreja que vive por fé, Jesus, não por obras. Somos um povo, Jesus, que vive crendo na obra, Senhor, da cruz do Calvário, Jesus, crendo que ela é suficiente para tudo na nossa vida, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que preenche, Tu és o Deus que completa, Tu és o Deus que traz alegria e alegria completa, Senhor, para aqueles que em Ti esperam, Jesus. E assim nesta noite eu oro, Jesus, que todos aqui sejam supridos em todas as necessidades, em glória, Jesus. Sejam supridos em glória pelo Teu poder. E que pelo Teu Santo Espírito que fala neste lugar, todos nós venhamos a receber os Teus ensinamentos nesta noite. Venhamos entender, compreender e viver, Jesus, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, graças Te damos. E mais uma vez, eis-me aqui, Jesus, para Te servir, para fazer a Tua vontade, para falar as Tuas palavras, Jesus. Usa-me, Deus, conforme o Teu querer, com humildade, com submissão, com temor e tremor eu lhe peço, pois Tu és a minha capacidade, Tu és a minha suficiência, Jesus. E a Ti, Senhor, entrego tudo o que tenho e tudo o que sou para o Teu louvor. E a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, amados de Deus e meus, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos por Jesus e salvos para sempre, pedras vivas, bom perfume de Cristo, embaixadores em nome de Cristo nesta terra, ministros da nova e eterna aliança, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, onde de lá ninguém pode tirar nem apagar, homens e mulheres escolhidos por Deus, amados de Deus, preciosos de Deus. Este estudo traz para mim e para você um pensamento que vai nos ajudar a entender o que Deus irá nos falar. Através deste estudo, nós veremos como Deus disciplina, como Ele educa os seus filhos, e a salvação continua, a salvação não se perde, mas Ele disciplina os seus amados, e mesmo assim continua sendo abençoado. Amém? Então nós temos que ter o discernimento de tudo isso. Eu sou disciplinado e continuo sendo abençoado. Amém? Não é porque estou passando por uma disciplina que Deus deixou de me abençoar. Pelo contrário, Ele está me abençoando com aquela disciplina. Amém? Porque é para o meu bem. E Deus é quem sabe o que eu preciso. É Deus quem sabe aquilo que vai me fazer bem. Eu, muitas vezes, quero alguma coisa e quero de algum jeito. E Deus olha e diz: isso não vai ser bom para você? Desse jeito não vai te fazer bem? Então, no momento certo, quando eu determinar que isso vai ser bom para você, que isso deve acontecer, eu vou manifestar na sua vida
E enquanto isso, você vai aprendendo. Você vai me entendendo, você vai me servindo, você vai se encaixando dentro da minha vontade, que para você é boa, agradável e perfeita. Amém? E o Senhor, amados, no momento em que Ele manifesta a bênção, quero que você guarde isso no teu coração, é perfeita. É algo maravilhoso, amados, é algo que fica para a história. Não é algo passageiro. Não é algo que vem e depois some. Não é algo que vem para nossas mãos e depois se vai. O que vem para as nossas mãos e se vai, não foi Deus quem deu. Porque o que Deus dá permanece. Amém? Recebe para a tua vida? Então o que Deus te dá vai ficar, vai permanecer. Por isso há um tempo determinado por Ele para todas as coisas acontecerem. Por isso nós somos aqui uma igreja madura. Nós somos uma igreja que sabe que para tudo acontecer existe um tempo determinado por Deus. Para estarmos aqui hoje firmados como igreja, foram 3 anos de aprendizado para que hoje nós pudéssemos estar aqui nos apresentando como Igreja Evangélica Cristo Vive. E não foi porque um homem determinou que seria 3 anos. Foi o tempo de Deus. Foi o tempo que Deus determinou. Amém? Então, nós temos que entender isso, que Deus disciplina os que ama, e isto para que possamos participar da sua santidade. Porque sem santidade, amados, não podemos ser servos de Cristo. Eu não posso dizer, sou servo de Cristo, e não viver em santidade, não viver em pureza no meu proceder. Não posso dizer que sirvo a Cristo de fato e não vivo em santidade, em pureza. Amém? Porque a palavra do Senhor diz: sede santos, assim como eu sou. Jesus é santo e Ele habita em nós. Então esta santidade de Jesus tem que se manifestar em nós a cada dia. Amém? Ser santo, amados, não é eu colocar este livro debaixo do meu braço e ir para a igreja. Ser santo é viver como Jesus viveu. Ser santo é proceder como Jesus procedeu. Ser santo é conhecer esta palavra e viver por ela. Isto é ser santo, isto é ser espiritual. Amém? Então Deus, Ele garante que Ele proverá este cuidado a todos os seus filhos, a todos os seus eleitos. Em Hebreus 12, versículo 6, está escrito assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então você está sendo recebido como filho? Ouça, tem correção para a tua vida, tem disciplina para a tua vida. Não se iluda. Amém? Porque a todos a quem Ele recebe como filho, Ele vai corrigir, Ele vai disciplinar. Amém? Glória a Deus por isso. Em Gálatas 6, 7 a 10, está escrito assim: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o mal, não, o bem. Amém? Porque a seu tempo nós vamos colher, a seu tempo ceifaremos. Então tudo que eu estou plantando hoje, em tempo determinado por Deus, haverá colheita, amados. Haverá colheita. Por isso, não se desespere, não se afobe. Você tem feito bem, você tem plantado coisas boas, você tem plantado no reino de Deus, você tem buscado Deus, você tem buscado o reino de Deus, você está plantando coisas boas. Você está amando o teu próximo como a ti mesmo.
Você está fazendo coisas boas, porque é o segundo maior mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está vivendo desta maneira, se você está procedendo desta maneira, você está fazendo o bem. E isso é uma plantação. Vai vir o quê? A colheita. Amém? Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que é isso, se não desfalecermos? Se eu abrir mão de tudo. Porque tem muita gente que abre mão da plantação. Começa a plantar, planta. E muitas das vezes Deus retarda a colheita. Porque Deus, para nos aprovar, Ele primeiro nos prova. E aí, o que acontece? Muitos na caminhada desfalecem. Deixam de crer, deixam de acreditar, não ativam mais a confiança na palavra de Deus, deixam de exercitar a fé. Por quê? A carne fala mais alto. A carne combate o espírito. Estão entendendo o que Deus está falando? E então desfalece na caminhada. E aí o que vai acontecer? Não vai ter o tempo da colheita. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A todos temos que fazer o bem, mas principalmente a quem? A quem Jesus coloca para andar conosco. Amém? Quem Deus coloca ao nosso redor. Porque nós sabemos que aqui, amados, o Senhor nos agrupou, o Senhor nos ajuntou. Ele buscou um lá, e amanhã, acredito eu, que a igreja estará cheia, acredito. Amém? Porque amanhã a ceia do Senhor, estarão aqui até os nossos irmãos de Lençóis, Paulista, que virão para ceiar conosco. Porque o Senhor nos ajuntou, o Senhor nos agrupou neste ministério. Então, nós entendemos que aqui está a nossa família da fé. Aqui nós somos um em Cristo, então nós somos uma família espiritual. Amém? A disciplina é da parte de Deus, amados, e não do homem. Entenda isso na sua vida. Quem disciplina um filho de Deus não é homem, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Em Romanos 12:19 está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos. Então fizeram mal para você, descansa teu coração. Humilharam você, descansa teu coração. Maltrataram você, descansa teu coração. Não queira você revidar, não queira você desejar o mal, não queira você, causar alguma coisa para tentar atingir a pessoa. Por quê? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que é isso, dai lugar à ira? Se precisar por um momento gritar, grita. Mas grita e descansa. Não leva essa ira para frente. Não leva essa ira até se transformar num ódio mortal. Porque aí você peca. E quando você peca, vem a disciplina de Deus para a tua vida. Quem está entendendo? Porque está escrito, e se está escrito, eu creio. Está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém? É o Senhor quem retribui. E sabendo disso, eu também não vou dizer para aquele que me maltratar: Deus vai retribuir. Amém? Não é porque eu sei disso que eu vou dizer: Deus vai tratar com você. Não, de jeito nenhum. O que eu posso dizer então, pastor? Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amém? Porque nós percebemos lá em Moisés, quando Miriam, foi tentada a se levantar contra o próprio irmão, que era o escolhido de Deus para guiar o povo. E nós percebemos que Miriam se levantou de tal maneira contra Moisés, que Deus
se vingou rapidinho, colocando nela uma lepra. E Moisés orou pela vida da irmã. Moisés, neste momento, ele nos ensina como nós devemos fazer com aqueles que se levantam contra nós. Orar, pedir ao Senhor pela misericórdia. Porque Moisés pediu a Deus pela misericórdia pela vida da irmã. Deus disse não, ela precisa ser envergonhada, para que todo o povo veja que é você quem eu escolhi. Mas Moisés orou. Então assim nós devemos proceder. Amém? Sempre que alguém se levanta contra a nossa vida, nós oramos ao Senhor. Nós colocamos nas mãos do Senhor e pedimos ao Senhor pela misericórdia sobre essa vida. Porque ela está sendo energizada do inferno, ela está sendo energizada pelo diabo para tentar nos atingir. E nós, como somos iluminados, somos espirituais, vemos isso e nos compadecemos dessa vida. E oramos a Deus para que Deus poupe ela. Porque nós sabemos que está escrito que a vingança vem da parte do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 11, 31 e 32 está escrito assim, olha: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha que interessante esse versículo, amados. Nós somos castigados por Deus, pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, então o Senhor nos tira da condenação do mundo, porque o castigo do mundo é mais pesado, é mais cruel. Ouça isso. O mundo não tem piedade. O mundo não tem misericórdia. O nosso Deus é Deus de piedade, de misericórdia e de bondade. Então olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos tira do mundo para Ele nos corrigir. Então Ele não permite castigo do mundo na nossa vida. Olha que tremendo isso, amados. Vocês estão percebendo a palavra do Senhor? Olha, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Então, quando nós entendemos a correção de Deus e quando nós passamos a nos julgar mediante a palavra de Deus, nós vamos nos alinhando de acordo com a correção de Deus e o mundo já não tem poder mais de nos julgar. Amém? Amém? Você entende isso? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando precisamos ser julgados, quem nos julga? O Senhor. O Senhor nos julga. O Senhor nos pesa. E Ele nos poupa da condenação do mundo. Em Hebreus 12, 8 está escrito assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. Nós não somos bastardos, nós somos filhos legítimos. Amém? Logo sois bastardos e não filhos. Então, aqueles, amados, que nós vemos no mundo, que não são corrigidos, não são filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque, amados, Deus corrige quem é dele. Estão entendendo? Quem não é de Deus, Deus não está preocupado. Deus não se preocupa em corrigir bastardo. Deus se preocupa em corrigir o legítimo, aquele que é dele. Por isso que um dia nós ouvimos a voz do Senhor, porque um dia Ele falou: vem, filho, que você é meu. Vem, que você é meu, eu preciso lhe corrigir, eu preciso lhe fazer entender o meu caminho, eu preciso lhe colocar na minha verdade para que você a viva e eu te dê toda a minha bênção. Amém? Amém? Receba em nome de Jesus. Receba. Aleluia. Judas 4. Esse Judas nós sabemos que era irmão de Jesus, amém? Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Pois certos indivíduos, isso aqui é um exemplo de bastardos. Amém? Esse versículo aqui ele tipifica os da perdição, os que não são filhos de Deus.
Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, muitos estão dentro das igrejas. Ouça isso. Estão vestidos de ovelhas, mas não são ovelhas. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Os da perdição negam Jesus, negam a santidade, negam a pureza, negam o viver de acordo com a sã doutrina. Eles não entendem, não aceitam, não têm ouvidos para entender como eu e você tem. Porque a ovelha ouve a voz do pastor. E quem é cabrito? Não ouve, amado. O cabrito, sabe para que ele serve? Ele serve para criar tumulto. O cabrito, presta atenção, eu não sei se você já viu aqueles vídeos. Eu esses dias atrás estava vendo um vídeo que colocaram lá, acho que 3 cabritinhos junto com um rebanho de ovelha. As ovelhas estavam tudo quietinhas, meu irmão Nairo, pastando, comendo. Porque a ovelha é assim. A ovelha é assim. Ela é mansa, é calma. Ela é serena. É até bonito de ver, né? É tudo numa paz. É numa paz. Quando ela está ali sentindo a presença do pastor, ela fica segura. Então ela pasta ali, né? Come, bebe tranquilamente. E esses 3 cabritinhos, mas por um certo tempo, por isso que eu digo para você, o cabrito ele não aguenta. Chega uma hora que ele se revela. Chega uma hora, amados, que não tem mais. Eu não sei o que acontece, ele não se segura. Por um tempo ele ficou lá, andando, os 3, né? Os 3 ali. Dali a pouco começaram a pular, começaram a vir e dar cabeçada nas ovelhas, começaram a empurrar as ovelhas. Eu falei, olha como é tremendo isso. Como é tremendo isso. Ou seja, o cabrito, às vezes ele está dentro da igreja só para criar tumulto. As ovelhas estão quietinho comendo, as ovelhas estão quietinhas ali se alimentando. E ele vem, viu? Ó o pastor aí, ó pastor, ó, você viu o irmão lá? Você viu a irmã lá? Só coloca defeito na obra, só coloca defeito nas coisas, nada tá bom, porque ele quer criar o tumulto. A alegria do cabrito é ver o tumulto. Presta atenção no cabrito e depois você me fala se o que eu não estou falando aqui é verdade. Por isso que Jesus, ele é pastor de quem? De ovelha, não de cabrito. Amém? E glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Então, amados, menos dia, mais dia, os cabritos se manifestam, se revelam. Às vezes até chega como ovelha, mas aí dali a pouco já começa a querer dar pulinho, já começa a querer dar cabeçada nas ovelhas. É assim que acontece. Diz também, em 1 João 2,19, eles saíram de nosso meio. Quem? Os da perdição, os cabritos. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse o quê? Manifesto que nenhum deles é dos nossos. A palavra do Senhor quem diz. Amém? Em João 17,12, está escrito assim: quando estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Ou seja, todas as ovelhas são guardadas por Jesus e nenhuma vai se perder. Exceto quem? O filho da perdição. Teve um que era o próprio diabo. Jesus disse: não escolhi eu vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus disse isso. Então esse que era
um diabo, que era Judas Iscariotes, foi também um escolhido de Deus para andar com Jesus, para servir a Jesus, amados. Olha que tremendo isso! Servir as coisas santas de Deus. E aí eu lhe digo, tem muito Judas Iscariotes em altares com microfones nas mãos. Ouça o que o Espírito diz. Há muitos Judas Iscariotes vestidos de ovelhas, fazendo a obra santa de Jesus, mas na verdade são da perdição. E menos dia, mais dia, vão se revelar. Vão se revelar. A pastora postou algo, já postou? Postou, né? Uma imagem hoje, era um lobo vestido de ovelha. Toda a pelagem de ovelha e só o focinho do lobo. E aí está escrito assim: os crentes veem, enxergam o diabo na Coca-Cola, na maionese, em desenhos animados, em chiclete, em uma porção de coisas. E não enxergam os falsos profetas que estão pregando heresias. E não enxergam o diabo naqueles que estão pregando a mentira. Então isso é muito triste. Por quê? Porque nós entendemos que o próprio diabo, um diabo andou com Jesus, amados. Era tesoureiro da igreja que Jesus estava ali fundando. Vocês estão entendendo? Então, olha, quando estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mateus 7, 21 a 23 diz assim, olha: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por isso, amados, hoje nós entendemos aqui que ninguém tem poder para obrigar ou pressionar alguém para fazer a vontade de Deus. Todo aquele que é ovelha vai fazer a vontade de Deus de todo o seu coração. Aquele que não é, amados, não tem como fazer, porque a não ser que tenha muita cera no ouvido, né? Muita cera do mundo. Porque tem muita ovelha que está encralacrado, né? O ouvido está tampado de tanta cera do mundo. Então, às vezes, o pastor, né, o bom pastor, tem que falar mais alto. Tem que dar um sopro para limpar a cera do ouvido, para a ovelha ouvir. Mas aquele que não é ovelha, não adianta. Ele nunca vai fazer a vontade do Senhor. Ele jamais vai se entregar de fato ao Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Está cheio de pastores, profetas e sei lá o que mais o que aí fazendo isso. Em nome de Jesus profetizando. Em teu nome não expelimos demônios. Tem um monte aí expelindo demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Tem um monte de milagre aparecendo aí. O que eles não talvez saibam é que Jesus disse que no final dos tempos Satanás iria manifestar com sinais e prodígios. Então nem todo milagre que acontece, amados, nós podemos atributar a Deus. Porque aonde está a mentira, Deus não tem parte. Ouça isso, que é muito sério. Onde a mentira está edificada, enraizada, Deus não tem parte. Porque o pai da mentira nós sabemos quem é: Satanás, e ele ainda tem o seu poder. Entende isso, igreja? Amém? Amém? Está claro até aqui? Nós somos uma igreja de conhecimento, e louvado seja Deus por isso. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 2 Tessalonicenses 3:2 diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé, amados, é dos eleitos de Deus. A fé santíssima, a fé, dom da fé, é só para os eleitos, é só para os filhos de Deus. Amém? Então um filho da perdição não pode receber a fé santíssima. Um filho da perdição não é um eleito a receber a fé santíssima. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé santíssima não é de todos. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Igreja, não se deixa ser enganado. Não se deixa ser levado, irmãos. Você hoje tem crido naquilo que você tem ouvido e visto, porque é a palavra. Você sabe hoje que a tua vida está sendo alicerçada sobre a rocha, que é a verdade do Evangelho. Você não tem necessidade de ouvir outras coisas. Eu falo isso não para segurar você aqui dentro, não, longe disso. Eu falo isso porque eu te amo em Cristo Jesus. Eu sei que você é uma ovelha preciosa de Jesus e Jesus quer lhe guardar em tudo. E se você não atentar, se você não policiar de acordo com a palavra do Senhor, você estará sujeito à disciplina de Deus. Você estará sujeito à correção do Senhor. Porque não sou eu, amados, quem vou determinar a tua vida espiritual, é você. Eu não tenho esse poder, eu não posso. Nem que eu queira, eu não consigo. Porque isso é uma relação tua com Deus. É pessoal, é particular. E Deus, Ele quer que nós sejamos em tudo uma coroa de glória nas mãos dEle. Então, se nós deixarmos sermos levados por algum engano, nós corremos o risco de sermos disciplinados por Deus. Porque Paulo diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deus tem dito: cuidado com falsos profetas, cuidado com heresias, cuidado com palavras que saem da boca dos homens. Cuidado com aquilo que não está embasado na minha verdade. Cuidado com aqueles que vêm até vós vestidos de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. Olha, Deus, Ele corrige os seus filhos por 3 medidas. A primeira medida é disciplina. Em Hebreus 12:10 está escrito assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, se está ainda sem santidade, vem a correção do Senhor para que entremos e sejamos participantes da sua santidade. A outra medida, correção. Salmo 94, 12 e 13. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Hoje nós aprendemos a lei da graça de Deus. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então, enquanto nós existimos, enquanto nós vivemos, nós precisamos ter descanso dos dias maus. E é o que Deus falou muito neste começo de ano, neste mês de janeiro, a respeito da profecia que veio para a nossa vida. Que nós somos uma nação santa e intocável. Nós ouvimos do Senhor que os dias vão piorar para o mundo. Nós ouvimos do Senhor que as coisas vão ficar piores aí fora. Mas para a sua noiva, para a sua igreja, Ele tem o melhor preparado. Amém? Então nós entendemos pela palavra do Senhor que quando Ele repreende e o homem ou a mulher atenta para a sua repreensão, para o seu ensinamento, Ele
descansa dos dias maus, ele entra num repouso do Senhor, numa proteção de Deus, num círculo de fogo, que é a própria glória de Deus, onde o mal não o atinge. Amém? Porque é assim que Deus faz, ele protege aqueles que são fiéis a ele. Então, se Deus está chamando para uma correção, não endureça o teu coração. Algo na tua vida, né, que Deus quer trabalhar, algo na tua personalidade, no teu eu, que às vezes está muito tempo aí em você, que você já até acostumou. Deus já está há muito tempo falando com você, Deus está tratando com você no espírito, e você sabe que Deus está falando. Não adie mais isso, não deixe isso, ir mais adiante. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero. Fale para o Senhor: eu quero, Senhor. Eu quero entrar aqui. Eu estou vendo que está escrito. Não é o meu pastor que tá me falando. Não é o homem que está me falando. Eu estou vendo que é o Senhor que está falando comigo. Senhor, eu quero isso aqui na minha vida. Estão entendendo o que Deus está falando? Peça a Deus, peça a ajuda, e Ele vai te ajudar. Amém? Porque todo aquele que pede o socorro ao Senhor, amados, Ele é pronto para atender. Ele é pronto para dar o socorro. Então tem coisas na nossa vida que são fortes na nossa carne, porque nós sabemos que a nossa carne, ela é poderosa, e muitas das vezes o nosso espírito lê aqui a palavra, sabe que é para nós, e a gente sabe que a gente não está de acordo com aquilo, e nós sabemos que nós precisamos entrar naquilo, e eu não consigo. Quando que eu vou entrar? Quando eu me humilhar nos pés do Senhor e reconhecer que eu não posso, mas que eu quero. Senhor, eu não consigo, mas eu quero. O Senhor vai dizer: é para já. É para já, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la, cumpri-la na vida dos meus filhos. Amém? Glória a Deus. A terceira medida de correção é o açoite. Em 1 João 5,16 está escrito assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, nós sabemos que há pecado para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Então, ou seja, há muita morte prematura. E muitos dizem às vezes: nossa, morreu tão cedo. E muitos dizem: mas por quê? Porque Deus açoitou. Porque Deus deu a chance, Deus falou, Deus chamou, Deus usou pessoas, Deus usou profetas, Deus usou pastores, Deus usou irmãos. Deus, Ele faz, amados, Ele é perfeito em tudo. Ele não permite um açoite na vida de alguém sem antes ter chamado esse alguém. Então nós entendemos que quando há endurecimento de coração, até a morte pode chegar a esta pessoa. Por quê? É um filho de Deus, e Deus diz: não, você não vai me envergonhar mais aí nessa terra. Eu não gerei você para isso. Eu não criei você para você viver desse jeito, dessa maneira. E você não quer dar ouvidos a mim. Então Deus permite uma morte. Porque a palavra do Senhor diz que há pecados que são para a morte. Estão entendendo, amados? Então, Deus é longânimo? É. Deus é paciente? É. Mas chega um ponto que Ele diz: basta, chega. Amém? E Ele cumpre a sua palavra. Em 1 Coríntios 5:5, olha o que o apóstolo Paulo disse: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amado, você sabe o que é isso? Ser entregue a Satanás para a destruição da carne? É para ser humilhado no mundo. É para ser envergonhado no mundo. É para perecer e ser envergonhado. Por quê?
porque não quis andar nos preceitos de Deus. Este caso aqui nós sabemos bem, era um moço que a Bíblia relata que ele estava saindo com a esposa do pai. E ele estava participando da igreja. E Paulo recebeu a notícia deste fato. E Paulo, na mesma hora, respondeu à igreja. Não tem um aí que não julgue e não ponha ele para fora? Por quê? Santidade nenhuma, reverência nenhuma, ouvidos à voz do Senhor nenhum, e ainda permanecendo ali como membro da congregação. O apóstolo Paulo diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Por quê? Se é um eleito, no dia da salvação ele é salvo. Mas se ele não quer andar em disciplina, se ele não quer andar em santidade, ele não pode receber as bênçãos da igreja. Porque aqui nós sabemos, amados, que é onde Deus ordena a sua bênção. É aqui que Deus libera o seu poder para a nossa vida. Não é em casa, não é na rua, não é no mundo, não é. Nós já vimos pelo estudo da palavra que a bênção do Senhor é ordenada na sua casa. O poder de Deus foi dado à sua igreja. Então aquele que não quer andar em linha, ele não é digno de receber as bênçãos do Senhor da igreja. Não pode. É eu que estou dizendo? É eu que estou dizendo? Quem está dizendo? Quem está dizendo? Você crê no que está escrito? Eu creio. Você crê? Aleluia. Amados, vamos ver alguns exemplos rapidamente aqui, uns exemplos bíblicos sobre disciplina. E aí você vai entender tudo que até agora Deus falou. Porque se não for pela palavra, não creia. Mas se a palavra está mostrando, creia, tome posse e atente para ela. Colocou no telão, pastora? O primeiro exemplo, conhece? Sansão. Ouviu falar da história? Recebeu um açoite de Jesus, meu ministro Marcelo, por desobediência. Por desobediência, ele teve uma morte vergonhosa. Um homem que foi escolhido de Deus para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus, acabou os seus últimos momentos de vida nas mãos dos filisteus, sendo motivo ali de chacota, sendo motivo de sarro, de zombaria. O homem escolhido por Deus, um homem que matou assim 1000 homens com uma queixada de jumento nas mãos. Não foi ele, foi o Espírito de Deus que estava nele. Olha como o Espírito que está em você é forte. Olha como o Espírito que habita em você tem poder. Hoje não para destruir, amém? Mas para que você entenda o poder deste Deus. E quando Sansão foi entregue ao opróbrio? Quando Sansão foi entregue à vergonha? Quando ele desobedeceu a Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. O Espírito Santo não vai se retirar de nós, mas ele deixa de se manifestar em nós. É a mesma coisa praticamente. Entende? Ele nos guarda para a salvação, mas ele pode deixar de nos dar a proteção ali que nós precisamos mediante alguma situação. Então Sansão aconteceu isso. Ele recebeu uma disciplina de Deus por não ouvir a voz do Senhor, por não andar em obediência à voz do Senhor. Davi, ele recebeu disciplina de Deus. Amém? Quando ele intentou contra Urias. Amém? O soldado do seu exército, porque Davi se apaixonou pela sua esposa. E ali Davi intentou, planejou a morte de Urias. Mandou que colocassem Urias à frente do batalhão. Para quê? Para ficar com a sua esposa. Ele errou diante do Senhor e recebeu a disciplina do Senhor. Quando? Quando Deus veio e tomou a criança.
Amém? Porque Davi teve um filho com esta mulher, com Betseba. E Deus mandou o profeta Natã até Davi e disse: olha, assim, 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 assim diz o Senhor. E Davi disse: olha, digno de morte é um homem deste. Natã disse: é, Davi, este homem é você. E Deus diz que vai levar a criança. E ali nós sabemos toda a história, que Davi se põe a clamar pela criança, se coloca em jejum, em sacrifício, e Deus faz o quê? Leva a criança. O povo de Israel recebeu ou não recebeu disciplina de Deus? No deserto, quase nada. Só 40 anos de disciplina, amados. Triste isso. É triste quando um filho de Deus não ouve a voz do Senhor e não se alinha com a vontade de Deus. Ele passa uma vida inteira, às vezes, sob disciplina de Deus. A vida inteira vai ser uma vida de disciplina. Por quê? Ele vai ter momentos de alegria e de paz. Uma vida em disciplina com Deus é uma vida inteira de alegria e de paz. Uma vida, amados, de obediência ao Senhor é uma vida inteira guardada por Deus. Amém? Então, ali o povo de Israel estava vendo a proteção do Senhor, estava vendo ali a provisão de Deus, o cuidado de Deus com o povo, e o povo não obedecia. O povo não se alinhava, o povo não, o povo duvidava, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo achava defeito em tudo, e aí Deus falava: eu preciso corrigir meu povo. Até que ele disse: olha, todos de 20 anos para baixo não vão entrar na minha terra. Não vão entrar. Todos que murmuraram contra mim, só entrou Josué e Caleb. E 20 anos para baixo. Amém? Foi o povo que herdou a terra. Os outros, amados, 3 milhões de pessoas aproximadamente, morreram no deserto. Um povo que recebeu a promessa de Deus. Um povo que recebeu ali a voz de Deus: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Terra boa. Duvidaram, murmuraram, reclamaram, questionaram, se levantaram contra o profeta, contra o escolhido de Deus. Morreram no deserto. Deus disciplina. Amém? O nosso Deus é Deus de amor e Deus de bondade, mas Ele disciplina. E não é porque Ele disciplina que Ele deixa de ser bom. Amém? Muitos não entendem isso. Porque morreu, porque levou, Deus é injusto. É nada, Deus é justo. Deus é justo e sempre será justo. Amém? Pedro recebeu disciplina de Deus, correção de Deus. Amados, diante de todos, Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, pois tu não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. Foi uma correção de Deus? Foi ou não foi? Teve vergonha? Eu acredito que sim, porque estavam ali todos os apóstolos juntos. Jesus não chamou Pedro num cantinho e disse: vem cá, Pedro, eu preciso conversar com você. Não, no meio de todos ele disse: arreda-te, Satanás. Estão entendendo? Amém? Ananias e Safira, conhecem este casal abençoado da Bíblia Sagrada? Conhecem? Receberam um açoite de morte, porque brincaram com o Espírito de Deus, brincaram com a igreja de Jesus. No mesmo dia, questão de instantes, morreram os dois diante dos apóstolos, diante daqueles que estavam ali sendo enviados por Deus para pregar a vontade de Deus. Eu digo para você, amados, eu não estou aqui para pregar a minha vontade.
Nunca estive. Nunca estive. A minha oração é essa, Senhor, que a tua vontade prevaleça em tudo. Que a tua voz resplandeça, Senhor, alta e clara por este altar, Jesus. Que a tua vontade chegue ao entendimento das tuas ovelhas e dos teus filhos. Olha, nós vamos parar por aqui. Amém? No próximo estudo, nós vamos finalizar aquilo que Deus quer nos fazer entender. É pouca coisa que nos resta aqui para ouvir. Mas nós vamos agora encerrar. E no próximo estudo nós vamos entender que a disciplina de Deus não é só aplicada por atos pecaminosos. Ouça isso. Porque às vezes nós entendemos que só porque está pecando, está errando, Deus vem em disciplina. Não. Por se fazer também afronta ao Espírito da graça, que é o Espírito que reina neste lugar hoje, também se recebe disciplina de Deus. Aquele que faz afronta a este altar, aquele que faz afronta ao que nós pregamos aqui e vivemos aqui, ele recebe disciplina de Deus, correção de Deus. Mesmo que eu e você nem ouça, mesmo que eu e você nem saiba que estão fazendo afronta, mas Deus está vendo, porque Ele é onisciente. E é Ele quem vai corrigir. Porque o Espírito que fala aqui conosco, amados, é o Espírito genuíno do Evangelho de Jesus Cristo. É o Espírito verdadeiro da graça de Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.